palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se a Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou a Tarsis para fugir do Senhor. Jonas fugiu do Senhor, indo para Tarsis em vez de Nínive. Nínive ficava para um lado, Tarsis ficava para o outro. Quando ele chegou no barco, ele foi para a parte de baixo do barco, que se chama porão. E lá ele se deitou e dormiu. Deus mandou uma tempestade enorme, um vento muito grande para atingir aquele barco. Mas era tão forte que eles tiveram que jogar as coisas para fora. A gente imagina que eles tenham jogado água, pão e outros pertences. O barco é como se fosse o nosso coração. Às vezes, a gente joga coisas do nosso coração que a gente não pode jogar, como a alegria, o perdão, a igualdade. E tem coisas que a gente deve jogar fora do nosso coração que a gente não joga, como a vaidade, a tristeza e o ódio. Às vezes a gente não consegue trocar a tristeza pela felicidade. Às vezes a gente não consegue trocar vaidade pela igualdade. Às vezes a gente não consegue trocar o ódio pelo perdão. Em João 6,35, Jesus diz que Ele é o pão da vida e a água da vida. E diz: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Se a gente crê em Jesus, a gente nunca terá sede. E se a gente tentar ir até Jesus, Ele vai se alegrar e a gente nunca terá fome. Aleluia! Eu não estou falando do pão da água natural, eu estou falando do pão da água espiritual. Glória a Deus! Aleluia! O capitão do barco decidiu ir para o porão. Ele viu Jonas dormindo e disse: como você pode dormir? Você não tem medo? Ore ao seu Deus, talvez Ele possa nos ajudar. E eles começaram a fazer perguntas para Jonas, como: o que você é, o que você faz? E ele responde: eu sou hebreu e sou servo do Senhor Deus, que criou a terra e o céu e o mar. E eles disseram: ore ao seu Deus. E Jonas percebe que o problema daquela tempestade, daquele vento, era ele. Ele não deveria estar naquele barco. Ele deveria estar em Nínive pregando para aquelas pessoas. Aleluia! Então ele disse para aquelas pessoas: me joguem no mar e essa tempestade e esse vento vão se acalmar. Mas eles não queriam jogar Jonas no mar. Então eles ficavam jogando coisas fora do barco, tentavam remar até terra firme. Mas quanto mais eles deixavam o barco mais leve e mais eles remavam, mais aquela tempestade e mais aquele vento não se acalmavam e ficavam mais fortes. Aleluia! Deus. Então eles não tinham escolha e eles clamaram ao Deus de Jonas e disseram: Senhor Deus, não nos culpe por matar esse homem. Então eles jogaram Jonas no mar. Na dificuldade, até o ímpio clama por Jesus. E Deus mandou um grande peixe engolir Jonas. E Jonas ficou lá 3 dias.
sem parar de orar, Aleluia. sem parar de clamar. Dessa vez, ele estava tentando se arrepender. Lá dentro do peixe, ele se arrependeu. Aleluia. E Deus escutou o clamor dele e fez que o peixe vomitasse ele em uma ilha. Naquela ilha, Deus veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Mas demorava 3 dias para ele pregar por toda Nínive. Mas ele demorou 1 dia. Então a gente pensa que ele foi correndo, porque primeiro que ele nem queria estar ali. A Nínive, ela é a capital da Síria. E foi a Síria que matou o povo de Jonas. Eita glória! E Jonas estava com muita raiva. Ele não queria estar ali. Ele não queria pregar ali. Aleluia. Mas Deus tinha um propósito para ele. Mas ele pregou só a destruição e não pregou arrependimento. Não pregou o que o Senhor Deus mandou. Ele pregou como se fosse assim: vocês vão ser destruídos. Vocês têm que ser destruídos. O Senhor não aguenta mais vocês. Mas ele deveria pregar arrependimento. Aleluia. Ele deveria pregar o que o Senhor mandou. Aleluia. Ele deveria pregar mais ou menos assim: vocês vão ser destruídos, mas existe uma solução. Aleluia. E essa solução se chama arrependimento. Glória a Deus. Se vocês se arrepender, vocês não vão mais ser destruídos. Aleluia. Se vocês clamarem ao Senhor, se vocês fizerem o que Ele manda, se vocês irem para onde o Senhor Deus manda, Aleluia. vocês não vão ser mais destruídos. Então ele foi para um lugar que ele podia ver toda a Nínive. Mas estava um calor muito grande. Estava um sol escaldante. E Deus fez crescer uma árvore sobre Jonas. E ele ficou muito feliz. E ele ficou tão alegre, mas tão alegre, que ele pensou que Deus se agradou do que ele pregou. Mas não. O que Deus mandar, nós temos que fazer. Aleluia. Se Ele mandou a gente pregar naquela cidade, a gente tem que pregar. A gente tem que pregar o que Ele mandou. Aleluia. Então chegou a noite. Jonas estava esperando ele ser destruído. Mas mal sabia eles que eles estavam jejuando. Não só as pessoas, mas como também os animais. Eles estavam agradando ao Senhor. Tem pessoas que são mais crentes do que o próprio cristão. Aleluia. Jonas já até conhecia Deus e não estava agradando a Deus. Aleluia. Aquelas pessoas que não faziam ideia de quem era Deus estavam sendo mais crentes do que Jonas. Meu Deus. Então chegou a noite e Deus mandou uma lagarta comer toda a árvore. Então estava tão fresco que Jonas nem percebeu. Mas quando começou a amanhecer, aquele sol de novo chegou. Mas Jonas não tinha mais sombra, então ele ficou com muita raiva. Enquanto aquela lagarta estava feliz da vida. Enquanto aquela lagarta estava de barriga cheia. Deve ter falado: eu não vou precisar almoçar, não vou precisar jantar. Estou aqui feliz da vida, vou descansar. Mas Jonas estava muito bravo com aquela lagarta. Mas ela nem deu atenção para ele. Mas Deus viu que ele estava com muita raiva. Ele estava com ódio daquelas pessoas. Ele estava com ódio. É igual eu falei do nosso coração, como se o barro fosse o nosso coração. Às vezes a gente não consegue
você tem pena de uma planta e não de pessoas? Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Não deveria eu ter compaixão delas? Mesmo assim, Jonas não se arrependeu. Meu Deus. Mas Jesus foi diferente. Jesus obedeceu a Deus. Mateus 4, do 1 até o 11, diz que o Espírito Santo levou Jesus até um deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo sabia que ele estava de jejum 40 dias e 40 noites. Então o diabo falou: transforme essa pedra em pão. E Jesus disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aleluias. Glórias. Então, já que Jesus decidiu falar o que está escrito, o diabo também decidiu falar o que está escrito. E levou ele para o mais alto do templo, para o pináculo do templo. E disse: se jogue daí, e Deus mandará os anjos te socorrerem para que não tropece em nenhuma pedra. E Jesus disse: está escrito, não tentarás o seu Deus. Aleluias. Então o diabo levou Jesus para o mais alto do monte e amostrou a cidade toda e disse para ele: se ajoelhares e me adorares, eu lhe darei tudo isso para você. Mas o diabo estava dando para Jesus o que já era dele. Aleluias. Vocês devem pensar que quem criou o mundo foi quem? Foi Deus. Mas Aleluia. quem ajudou? Jesus. Por quê? Porque ele já existia lá no céu. Aleluia. Ele era conhecido lá no céu, mas não era conhecido aqui na terra. Por quê? Porque Deus estava esperando o tempo certo para nós conhecermos Jesus. Aleluia. Jesus disse: retire-te, Satanás, adorares só o Senhor Deus, e Aleluia. só a Ele preste culto. Glórias. Aleluia. O diabo, então, ele estava dando para Jesus o que já era dele. É igual eu dar uma flor para minha mãe que já era dela. Não Aleluia. tem como. Porque se já é dela, não tem como dar para ela. Jesus podia não passar por aquele caminho do deserto. Jesus podia ser igual a Jonas. Jonas foi desobediente a Deus. Foi para Tarsis em vez de Nínive. Mas Jesus não. Jesus, mesmo sendo tentado pelo diabo, aguentou e obedeceu a Deus. Aleluia. Jesus foi lá porque ele sabia que o Espírito Santo e Deus estavam com ele. Aleluia. Glória a Deus. Igual a nós. Se a gente for para um lugar que a gente não conhecia, pregar igual a Jonas, e a gente pregar o que Deus mandou, Aleluia. ele vai nos proteger com as grandes asas dele. Aleluia. E vão mandar os anjos dele ficar em volta de nós para que não venha nada até a gente. Aleluia. Glória a Deus. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus morreu por nós. Aleluia. E Jesus passou por aquele deserto por salvação da gente. Eles fazem qualquer coisa para nos agradar, para nos fazer feliz. Ele mandou a gente vir até aqui hoje. E a gente não foi igual a Jonas. A gente foi igual a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A gente obedeceu igual a Jesus. Aleluia. E Deus está aqui e os anjos dele também, protegendo a gente de cada mal, para que o diabo não venha atingir o nosso coração.
nós temos que ser igual a Jesus e não igual a Jonas. Quem quer ser igual a Jesus aqui? Quem quer ser igual a Jonas? Se alguém quer ser igual a Jonas, não pegue por esse caminho. O título de hoje foi Nunca vá pelo caminho mais fácil. Se você é igual a Jonas hoje, você sairá daqui sem ser igual a ele. Você sairá daqui igual a Jesus, Aleluia. obediente, Glória. continuando nos caminhos de Jesus e Deus e o Espírito Santo. Aleluia. Que eles possam te guardar todos os dias, aonde você for, em casa, na igreja, na casa de um amigo seu, em todo lugar, que ele possa te guardar. Quem quer ser igual a Jesus?